Olha o cruzamento, o Fred domina, o Neymar bateu! Olha aí! Olha aí! É o gol! É o gol! É o gol! Gol! Dele! É do Brasil! Brasil! Futebol, paixão nacional. Por que torcidas organizadas, como pessoa jurídica de direito privado, passam a assumir perante a sociedade a imagem de organizações criminosas? Desde meados de 1940, as arquibancadas dos campos de futebol têm se tornado palco de extrema violência protagonizada por alguns membros de torcidas organizadas. Dentro dessas instituições legítimas, existem setores em que a violência se manifesta de forma incontrolada. A torcida organizada ela foi criada justamente para dar alegria ao torcedor, levar a festa para dentro dos estádios. E dentro desse universo, estádio de futebol e torcida organizada, tem aquelas pessoas que não são da torcida, que usam a nossa torcida, né, para poder usar de violência. Então é uma minoria das organizadas e uma minoria dentre as torcidas organizadas que nós temos. Você repara que são sempre os mesmos. Então eu acho que as organizadas virou pau para toda a obra, tudo é culpa das organizadas. Elas estão passando por um processo de criminalização e um processo de elitização. As organizações criminosas, ao longo dos anos, têm adquirido um alto grau de domínio dentro da sociedade. Esse fator é de extremo risco e deve ser analisado sob a perspectiva jurídica, social e política, uma vez que se infiltram em inúmeras instituições e usam de suas imagens para cometer atos ilícitos e preservarem o anonimato. Em alguns casos, essas organizações chegam a assumir a liderança. A organização criminosa sempre faz isso, ela busca o quê? Capilaridade, ela busca é como um câncer se espalhando, né? É do mesmo jeito, não tem muita diferença, uma alegoria assim. Ela se infiltra em todas as esferas, seja no poder público, em instituições privadas, para obter os resultados que pretende, que é o lucro, que é a dominação, o poder, estabelecimento de dominância, né? Nesse ponto, existe e pode ocorrer, já existem indícios claros disso, por exemplo, em algumas torcidas organizadas de envolvimento de membros de organizações criminosas. Por exemplo, usando a infraestrutura física da torcida para estocar drogas, armas. Não é difícil a gente encontrar notícias nesse sentido. Nos casos das torcidas organizadas, essas infiltrações de organizações criminosas acabam sendo uma força propulsora, tendo em vista que a multidão desenvolve suas ações movidas pela emoção. A violência, assim, no contexto de torcidas organizadas, ela está muito ligada à violência de multidões, né? A psicologia, ela já, em vários estudos, já apontou que, no caso de multidões, existem diversos fatores que permitem as ações violentas, ou, vamos dizer assim, facilitam. Eu vou dizer alguns deles, por exemplo. O anonimato, que o grupo permite ao agente que está pretendendo cometer alguma violência, algum tumulto. Isso é muito forte, porque dentro do grupo o sujeito faz coisas que sozinho
isoladamente ele não faria. Os meios de ação utilizados pelos líderes para convencer os demais integrantes se resumem em afirmação, repetição e contágio. Os cânticos e gritos de guerras entoados pelo grupo desempenham muito bem esse papel. O coletivismo vertical que tem se estudado é o seguinte: até hoje existem brigas religiosas por causa do coletivismo vertical. O que é esse coletivismo vertical? O meu grupo é o mais importante de todos, nenhum se compara a ele. O que eu penso dentro do grupo é o mais importante, então eu posso matar o outro que não pensa que nem eu. Então, se eu torço para o Flamengo e vou jogar com alguém do Fluminense, como é que uma pessoa pode torcer por Fluminense? O Flamengo que é tudo, ele é o melhor, ele é o mais tradicional, é o mais rico, e eu vou só jogando características boas para aquele meu grupo. Por isso as guerras. Como é que a gente evita que a organização criminosa se aproprie da torcida organizada? Olha, é um acompanhamento e supervisão constante. Ao despertar a paixão pelo futebol, ou ainda por um clube, inicia-se um processo de formação da própria identidade do indivíduo. Essa paixão, ao decorrer do tempo, pode assumir níveis variados. Acontece que esse sentimento não nasce com o ser humano. Ele é introduzido pela própria sociedade e, dependendo do grau que atingir, pode ser catastrófico. A paixão pelo Vasco, ela vem acima de tudo, né? A gente costuma dizer que a paixão pelo Vasco é acima de tudo e abaixo de nada. E o Vasco, para nossas vidas, representa até mesmo a nossa vida, que às vezes a gente não sabe, numa determinada caravana, se a gente vai voltar ou não. Sim, essa paixão vem desde que a gente nasce, né? A gente já nasce esmeraldino, já nasce Goiás. E ela vai crescendo ao longo do tempo, acompanhando o time, vendo grandes vitórias, grandes jogos, vai aumentando a paixão pelo time. Em pesquisa realizada entre torcedores do Vasco, do Goiás e do Gama, no Distrito Federal, encontramos o seguinte perfil. As torcidas organizadas são compostas, em sua maioria, por homens entre 18 e 25 anos, de etnia predominantemente negra, que cursaram até o ensino médio em escolas públicas, solteiros, moram em casa própria com os pais, não possuem filhos e não exercem atividade remunerada de forma regular. Questão econômica da pessoa, às vezes ela é frustrada na comunidade dela, onde ela mora. Aqui, não tanto em Brasília, que hoje aqui em Brasília o pessoal é mais tranquilo. Eu digo para os outros estados fora que eu conheço, pessoas carentes, que não têm a cultura não chega no bairro da pessoa, não chega saúde, não chega escola, não chega educação. Não que isso seja motivo para ninguém fazer nada, mas com certeza isso influencia bastante. Bom, isso é um pouco da falta de poder, do poder público, do governo, né? Porque se você tem uma rivalidade, se você tem uma paixão e você não coloca ali um policiamento para acompanhar, se você não coloca um poder público para poder acompanhar, isso acaba acontecendo grandes violências. Essa questão de torcidas organizadas, a preocupação maior é evitar essas tragédias que são anunciadas, né? A característica mais gritante da violência esportiva nesse aspecto de torcida organizada é que tudo é muito previsível. A gente tem como evitar isso. A gente não pode evitar uma ação isolada de um assaltante de banco. Não tem como prever, né? A não ser que haja uma investigação prévia. Mas a ação violenta de torcedores
é perfeitamente previsível. A gente já sabe como eles se comportam, como eles vão se conduzir. Hoje nós temos um país gigante, onde cada cidade tem um promotor que quer aparecer, tem uma polícia militar que quer fazer seu trabalho de alguma forma, aparecer e dar entrevista, e não segue o Estatuto do Torcedor. Eu acho que a coisa mais simples que precisa fazer é seguir o Estatuto do Torcedor. Lá fala que o responsável pela segurança é o organizador do evento. Quem está organizando o evento? É o clube mandante, e as federações e o poder público é responsável pela segurança. Então, a segurança é de responsável desses órgãos. A segurança privada agora está cuidando da área interna do estádio. E a segurança pública fica sendo uma força de resposta, num segundo momento. E tem todos os planejamentos, né? Então, tem a separação física que hoje ocorre dentro do estádio, tem as escoltas de torcida que chegam, cada uma entra para um setor diferente, tem a saída separada, tem a escolta dessas torcidas, daqui do nosso caso específico, do estádio Mané Garrincha, até a rodoviária separadamente, até que eles embarquem e vão embora. Nós temos duas características dentro do estádio, né? Nós temos uma tropa que a gente chama de convencional, que é a primeira resposta. De repente é um roupe que a gente chama, só a presença do policial já separa. E temos a tropa especializada, que é a tropa do batalhão de choque, né? Que entra e realmente faz a separação. Aliado a isso tudo, a gente tem um fator tecnológico, que nós temos dentro do estádio em torno de 400 câmeras, né? Que fica numa sala de monitoramento acompanhando toda a movimentação, o que vai te ajudar também a identificar focos, né, de problema antes que ele ocorra. Dentro das ações penais, o primeiro item que se tem a analisar está relacionado à tipificação jurídica que será dada à conduta violenta de torcidas organizadas. Se a gente for analisar na legislação penal as infrações que potencialmente possam ser aplicadas a esse fenômeno de torcidas organizadas ou crimes de multidão, talvez o primeiro crime que a gente possa lembrar de modo assemelhado é o crime de rixa, que é uma troca de agressões que são lesões corporais ou no mínimo vias de fatos que ocorrem de 3 ou mais pessoas. Quando existe uma agressão mútua, generalizada e de modo a se tornar um evento absolutamente confuso, onde a gente não consegue individualizar a questão de agressões de uma parte e de outra, o Código Penal chama esse delito de rixa. Em relação às torcidas organizadas, esse delito talvez seja de difícil configuração a princípio. Por quê? Porque o crime de rixa, ele pressupõe uma hipótese onde você não consiga diferenciar grupos. Talvez um outro crime que possa ser bastante, aí sim, próximo desse fenômeno é o crime de associação criminosa, que foi recentemente modificado, é o artigo 288 do Código Penal, para considerar crime de associação criminosa 3 ou mais pessoas que se associam para a prática de crimes. Este já é um crime mais próximo dessa realidade, porque a gente observa que essas pessoas, a pretexto de torcerem para um mesmo time ou para um mesmo clube, na realidade eles acabam se associando estavelmente e acabam praticando crimes em função desse propósito originário, desse virtual propósito. Um outro contraponto que poderíamos fazer, mas isso demandaria uma sofisticação maior, é o crime de organização criminosa, que foi recentemente introduzido em nosso ordenamento, só que nesse caso a lei exige uma sofisticação maior para que esse grupo seja considerado uma organização criminosa e não uma mera associação. Nesse caso teremos que ter 4 ou mais pessoas, teremos que ter uma estrutura sofisticada, teremos que ter divisão de tarefas e teremos que ter um objetivo de se obter vantagem na prática de crimes cuja pena máxima excedam 4 anos. E que não elimina e não prejudica os outros crimes que a organização pratica. Qualquer ação penal, aliás, para chegar a um bom termo é muito difícil. Assim, o que é um bom termo? Olha, é atribuir responsabilidade criminal para quem merece, né?
Mas daí nós temos, assim, medidas despenalizadoras. Tem transação penal, tem suspensão condicional do processo. Frustrado isso ainda tem os inúmeros recursos, né? A mídia tá caindo em cima, tá matando. Qualquer coisinha que acontece, até que não é de torcida organizada, eles tentam colocar o foco na torcida organizada. Então, se espalha através da mídia, né? A mídia que é o que vende a imagem. Então, se rolar qualquer coisinha, a mídia vai lá, divulga uma semana, mas se a torcida fizer uma coisa para um bem social, para a comunidade, alguma coisa assim, não é divulgado nenhuma nota pequena. Durante os últimos anos, começou uma série de reportagens onde mostrando apenas o lado negativo das torcidas organizadas no Brasil. Então hoje a sociedade sim tem um preconceito com a torcida organizada e em alguns lugares acha que as torcidas organizadas são facções criminosas, são grupos, né, de bandidos. E isso não é verdade, porque a gente tem nosso lado social também, onde a gente faz ação social, doações de alimento, doação de sangue, né? As torcidas organizadas, ela tem o seu lado social. E sim, existe o preconceito por parte da sociedade, da imprensa e da própria polícia. Tirar o monopólio da Globo, né? Investigar a CBF sobre as fraudes que vem tendo no futebol e banindo todas aquelas pessoas que usam a torcida organizada para se promover. E aí as organizadas precisariam ter um controle maior sobre seus membros. É um pouco o que a gente está pensando em fazer, entendeu? De tentar obrigar as organizadas a expulsar os membros. Pô, se agredir um membro nosso, a gente estando junto, a gente vai tentar ajudá-lo, vai tentar dar o revide, né? Como se diz no linguajar mesmo. Porque a gente parte para um jogo não com o intuito de brigar, mas se querer brigar com a gente vai brigar. As próprias torcidas organizadas têm que estar dispostas, porque senão não resolve, né? E eles dizem que estão, né? Olha, nós não viemos para guerrear, porque a torcida sempre fala isso, a liderança. Mas na hora lá, os instintos extravasam e desculpa a expressão, o pau come. Precisa ter uma delegacia especializada nesse tipo de torcedor. E precisa ter um judiciário, um juizado específico para tratar desses casos. Na verdade, não existe uma solução, uma panaceia. Há que haver um conjunto de medidas integradas. Eu defendo há muitos anos que temos que ter um plano estratégico nacional com 3 conjuntos de medidas integradas. Medidas de curto prazo são medidas de caráter punitivo. Como são muitas medidas, eu destaco 2 prioridades. A prisão e levar o processo criminal até o fim. Muito bem, o segundo conjunto de medidas, medida de caráter preventivo. São várias, mas 2 prioridades. Interceptar as redes sociais, a lei permite isso. Não é nenhum ato ilegal, a lei permite isso. A lei do crime organizado permite a interceptação telefônica e eletrônica de grupos de vandalismo. Porque ao interceptar, a polícia vai saber e aí vem a segunda medida, e vai impedir, vai ocupar os espaços nos quais o conflito está marcado. E o último conjunto de medidas, tudo integrado, são as medidas de caráter reeducativo. Porque é um lugar comum, mas é preciso repetir isso. Sem educação não há solução. O futebol não é só futebol. Esse esporte é, em muitos países, a expressão do seu povo. Torcer, ter admiração por um time, reunir-se com amigos e estranhos à beira de um campo, tudo isso é muito sadio e prazeroso. Agora, perder a linha que separa o eu e o clube, cometer atos insanos e causar pânico à população, são patologias de uma sociedade que ainda busca caminhos para a paz, a tolerância e a harmonia. Olha, torcedor,
organizada, chega de violência, já virou palhaçada. Olha torcedor, torcida organizada, chega de violência, já virou palhaçada. Olha torcedor,